Vamos ver. Que horas são aí no Brasil? Agora é 4, né? 4 Uhum. ainda. Meu Deus, tá muito cedo aí ainda. Aqui já é 8 da noite, pensa. Ó, Nossa. é tarde, né? Meu Deus. Olha só. Então a gente tem uma bolinha aqui sendo jogada pra cima. Bem, pensa na realidade, né? Pensa você pegando uma bolinha, jogando pra cima, ela vai subir, vai subir, vai subir, vai subir. E ela, vamos dizer assim, sai da sua mão com a velocidade máxima dela. Ela vai subindo e a velocidade vai diminuindo. A gente talvez não perceba isso, porque, né, velocidade é um negócio difícil de perceber às vezes. Tanto é que quando a gente é criança tem que olhar muito para os dois lados para não ser atropelado na rua, né? Hum. Além disso, nós temos então que essa velocidade vai diminuindo até o momento que ela chega no topo. E o topo, a altura máxima, é justamente onde a velocidade da bola é zero. E o que acontece depois disso, a bola começa a cair. Nós vimos isso na aula passada, algo assim, tinha uma tabela, né? Eu acho que tu lembra da tabela que eu te mandei. Sim. Uhum. Lá naquela tabela, né, Isa, acontecia uma coisa muito interessante. É, olha só, se liga. Basicamente, você tinha um movimento onde a bola saía com uma velocidade. Ou era um carro, eu falei de carro no dia, né? Mas tu vai pensar o que for, pode pensar que é um ET, sei lá, qualquer coisa. Saiu com 3, daí foi para 2, a velocidade diminuiu para 1, a velocidade diminuiu para 0, e depois a velocidade, depois do 0, começou a ficar negativa, -1, -2. Então é o que está rolando nesta figura aqui da bolinha, porque a velocidade estava positiva, porque ela foi para cima. Para cima a velocidade é positiva. Quando ela está indo para baixo, olha a seta apontando para baixo, né? Velocidade negativa, beleza? É Beleza. o que estava, é uma situação muito parecida com o que aconteceu ali naquele problema da aula passada. Então, por isso que eu estou te dizendo, esse movimento aqui não tem nada diferente daquele. Talvez, né, o professor vai te perguntar umas coisas meio diferentes. Ah, uma bola que cai de um prédio. Ah, qual é a altura que a bola, blá, 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 mas são as mesmas equações, tá bom? Se são Hum. as mesmas equações, tá de boa. Ó, por exemplo, a gente falou de movimento retardado e acelerado, né? Então, olha só um movimento Uhum. retardado acontecendo aqui. O movimento retardado acontece quando a velocidade, por exemplo, quando a bolinha está subindo. Porque ela está subindo, só que ela está subindo com a velocidade gradativamente diminuindo. Então, em módulo, a velocidade diminui. Foi o que eu falei para você. O movimento retardado é quando a velocidade diminui em módulo. E o movimento acelerado é quando ela aumenta em módulo. Por exemplo, na queda é um movimento acelerado. É intuitivo a gente Uhum. pensar isso, né? A bolinha está acelerando. Sim. Né? E é uma coisa muito doida, na verdade, porque a velocidade é muito alta. Você sabia que, desconsiderando a resistência do ar, em 3 segundos de queda, um objeto já está com mais de 100 quilômetros por hora? Em apenas 3 segundos, pensa. Ou tipo um objeto qualquer, sim? Qualquer objeto. Uhum. No vácuo, né? Uma pena caindo ou uma bola de boliche caindo dá na mesma. E eu vou te provar, se liga. Tem até um vídeo, só deixa eu colocar aqui no meu YouTube, tu vai ver. Bola de boliche e pena. Olha só, pá, a primeira coisa que aparece, mas eu sou muito físico mesmo. Hum. Vai mostrar isso no YouTube, mas eu vou te mostrar. Meu canal quase tomou um strike porque eu mostrei esse vídeo uma vez, mas não tem problema. É uma pena de galinha, sei lá de que bicho que é. Tá vendo que eles estão caindo juntinho? Isso não é qualquer coisa, né? A gente imagina que uma pena não vai cair igual uma bola de boliche. É. Tá caindo. E é isso que vai acontecer no vácuo. Quando não tem resistência do ar, é isso que acontece. Tá bom? Bem, por que que isso acontece, né? Por um monte de motivos. A gente eventualmente vai conversar sobre eles. Mas lá naquela situação, 3 segundos de queda, os objetos, a pena e a bola já estavam com 108 quilômetros por hora. Então, por isso que cair é perigoso. Né? Mesmo com a resistência do ar, um corpo como o nosso, assim, que não é uma pena, que freia bastante, né? Com o ar, um corpo como o nosso cai com uma velocidade bem alta. E, por exemplo, se não tivesse a resistência do ar, as gotinhas de água seriam suficientes para afundar o crânio de uma pessoa. Porque, além de tudo, elas são finas, né? Então,
elas poderiam matar uma pessoa, porque é muita velocidade, elas estão caindo de uma altura muito alta, elas chegariam na Terra com milhares de quilômetros por hora, entende? Sim. Mas felizmente tem a resistência do ar, mas também a gente fala disso. Olha só que coisa interessante. As equaçõezinhas são as mesmas, ó, aquelas que eu venho conversando com você. Sorvetão, vovô ateu, essa é a Torricelli. A Torricelli é a equação quando não tem tempo. Olha só, todas as equações têm o t de tempo, t de tempo, t de tempo, aqui não tem. Claro que não significa que o tempo não passa naquela equação. O tempo sempre passa na física, né, na natureza. Tu já viu o tempo parar? Não, isso não existe. Mas o tempo só não está explicitamente apresentado. Então, quando falar para você que não tem tempo para fazer alguma coisa, você fala assim: ah, mas eu estou usando Torricelli. Ah, que legal. É uma piadinha para você lembrar. Mas é isso. São essas aqui, tá bom? Essas três primeiras equações são as equações que você precisa lembrar. Eu vou bater uma cópia disso. Vou te mandar no zap. Tem que saber essas aí. E o legal é que, na maioria das vezes, nesses movimentos de queda, elas ficam simplificadas. Vamos ver um exemplo aqui, depois eu vou fazer uma parte de um e tu faz uma parte de outro. Um móvel é atirado verticalmente para cima a partir do solo com velocidade 50, despreze a resistência do ar, adote 10 metros por segundo. Determine função horária do movimento, ou seja, ele está querendo que você diga qual é a equação do sorvetão e do vovô ateu. É isso. Ele já te deu umas informações. Com essas informações, já dá para escrever as equações. Ok? Sim. Tá bom. Então, o móvel é atirado verticalmente para cima, ou seja, você pegou uma bolinha e jogou para cima. É isso que aconteceu. Você jogou com 50 metros por segundo, uma baita de uma velocidade inicial, e a aceleração da gravidade ali é a aceleração da gravidade na Terra. Se estiver no planeta Terra, é esse. O tempo de subida, isto é, o tempo para atingir a altura máxima. Supostamente, dá para achar isso aí com as informações que foram dadas. C, a altura máxima. Também, olha só, então. Caramba, que medo que me deu agora. O vizinho começou a bater um tapete aqui, pensei que tinha se jogado. Nossa, deu até um, como é que é? Quando os pelinhos sobe, é arrepio. Arrepio. D. Em T igual a 6 segundos contados a partir do instante de lançamento, espaço do móvel e sentido do movimento. Olha só, tudo informações que tendo essa velocidade aqui, porque a aceleração, tu sempre sabe, a aceleração da gravidade sempre é 10, então tendo a velocidade você consegue encontrar tudo que está sendo pedido nesse problema. Muito interessante isso. Isso é importante tu saber, tá? É importante tu ter convicção que tendo poucas informações tu consegue encontrar uma série de coisas nesse tipo de movimento. Então vamos dar uma olhada aqui na solução. Primeira coisa que ele queria era as funções, não quer conta, só quer que escreva a equação. Então, nós já sabemos qual que é a equação. A equação é essa. Agora tem que colocar os valores, certo? Uhum. Tá, pô, eu tô vendo que a tela tá meio estranha aqui. Tu tá conseguindo enxergar bem a tela? Não tá meio pequeno? Tá normal. Tá normal? Tá bom. Sim. Sabe que tu sempre pode segurar a tecla Ctrl e apertar menos para enxergar melhor, tá? Aham. Segurar Ctrl e apertar menos dá para ver bem melhor a tela. Continuando. Então essa equação ela nos diz o seguinte: posição igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo mais aceleração sobre 2. E esse, meu senhor, tá doido o bagulho aqui. Estão derrapando aqui do lado de casa. Égua. Só um segundo. Acho que bateram ali. Meu, piloto de fuga. Anyway, voltei. Beleza. Então, olha só, vamos lá, vamos aos poucos. Qual que é a posição? Sabe, Isa, isso é uma coisa que você controla, tá bom? Na hora da prova, tu não precisa se preocupar muito com isso. Na hora da prova, pô, posição inicial vai ser a posição que tu quiser. E normalmente a gente quer que seja zero, né? Porque facilita a conta, concorda comigo? Sim. Isso. Sim. A bolinha saiu do zero, o chão é o zero. Às vezes o zero pode ser o topo do prédio, de onde a bola cai. É o que tu escolher para ser melhor para ti, tá bom? Uhum.
ficar bem atenta com algumas coisas. Se tu considerou que aqui é zero, e tu tá considerando que para cima ela tá subindo, tá aumentando a altura, então a gravidade vai ser negativa, tá bom? Porque a gravidade aponta para baixo, concorda comigo? Sim. Então, se tu tá considerando a altura positiva para cima, né? Olha só, a seta lá, né, no nosso gráfico, é uma seta que tem um maisinho do lado. Então ele tá subindo para cima. Os valores estão crescendo, né? Os valores estão ficando positivos para cima. Entende? Então por isso que a gravidade é negativa, porque a gravidade é algo que aponta para baixo. Normalmente é o que a gente considera, tá? Mas vai ter vezes que o professor vai querer que seja o contrário. Então tem que tomar cuidado. Falando nisso, teu professor passou alguma lista de exercícios? Não. Ai, que pena, né? Seria bom. Então vamos fazer as do livro aqui mesmo, né? Anyway, vamos continuando aqui. Bem, pediu a equação, tu já sabe qual é. O que falta é colocar os valores. Grava isso também para a prova, hein? Quando que é a tua prova falando nisso? Tem ideia? Oi? Tu tem ideia de quando é a prova? Não, a gente não sabe ainda. Ah, tá bom. Seja logo, né? Porque a gente está tendo bastante aula. Bem, olha só, então a gente simplesmente coloca os valores nessa equação. A velocidade é o 50 que está aqui. A aceleração é a aceleração da gravidade, é o menos 10, tá vendo? Ó? Trocamos por menos 10 o A. Viu? Uhum. Legal. Legal, legal, legal. E pronto, acabou. A equação tá feita. Olha só que fácil, né? Não tem conta, é só colocar. E o S0 é zero, então o zero a gente nem coloca, né? Concorda comigo? Os S. Ah, é zero? É, a Tá. posição inicial é zero, certo? Então a gente nem coloca o zero, porque vai colocar zero pra quê, né? Uhum. Sacou? Então, é isso aí. Beleza, e a equação do vovô ateu é a mesma coisa, né? Tu coloca a velocidade inicial, que é 50, a aceleração, que é a aceleração da gravidade, que é menos 10, multiplicando o t, pronto. Problema A feito. Alguma dúvida no A? Não. Muito bom. Vamos ver o B, então. O tempo de subida, isto é, o tempo para atingir a altura máxima. Bem, o que é a altura máxima, né? A altura máxima é quando o objeto está lá no pico do movimento, no pináculo do movimento. Ele não vai mais subir. E Uhum. a gente conversou que isso acontece justamente quando a velocidade é zero, lembra? Sim. Por quê? Porque se ele não está mais subindo é porque a velocidade chegou no zero. Depois ela começa a diminuir e o objeto vai para baixo, né? Aí, a partir do momento que começa a diminuir, aí já é negativo. Exatamente. Chegou no zero, vai começar a diminuir, vai ficar negativo. Isso mesmo. Tá. Show. Agora, continuando. Então, se a gente está interessado em descobrir o tempo na altura máxima, a gente está interessado em descobrir o tempo quando a velocidade é zero, concorda comigo? Uhum. Então, anota isso aí, hein? Quando pedir o tempo de altura máxima, queremos saber o tempo quando a velocidade é igual a zero. Vou escrever isso aí no teu zap para depois tu não dizer que não lembrou. Quando queremos o tempo de altura máxima, é só colocar no vovô ateu velocidade igual a zero, ok? Tá. Feito. Continuando. Nós já sabemos a equação do vovô ateu, nós tínhamos construído ela aqui antes. Tá aí, ó. V igual a 50 menos 10t. Tá aí. Feito isso, agora a gente vai fazer o quê? Vai colocar aqui zero, porque a gente quer saber quando a velocidade é zero. E resolver essa conta, isolar a letra, né? Isolar t, isolar x, essas coisas tem que saber. Não dá mais pra não saber, tá? Uhum. Não sabe? Perde um sábado à tarde fazendo essa continha. Porque é melhor tu perder umas 3 horas da tua vida fazendo um monte de isolamento de x do que ficar indo mal uma prova atrás da outra, né? Tipo, acho que vale perder 3 horinhas num sábado, né? Pra poder ir bem o resto dos 3 anos na escola. E com confiança, né? Entendendo as matérias. Então faça isso, tá bom? Então tá bom. Anyways.
Daí ele fez isso aqui e achou 5. E agora ele pediu nascer o quê? A altura máxima. Qual é a altura máxima? Nós encontramos qual é o tempo de altura máxima. Ele demorou 5 segundos para subir até o máximo. Agora, qual vai ser essa altura? Temos a equação que nos dá a altura, é o sorvetão. Nos dá o quanto a bola subiu. Então é só jogar 5 aqui no sorvetão, beleza? Uhum. Aqui no T do sorvetão, faz a conta e já era. E aqui ele só explica uma outra forma de fazer. E D, qual que era a pergunta D? Vamos lá. Em T igual a 6, qual é o espaço, qual é a posição dele em T igual a 6? Joga 6 lá. E assim vai. Bem, então tu percebeu que é basicamente encontrar as equações e jogar valores nas equações, certo? Certo. Bem, tá aqui o problema, tá aqui a solução. Eu tô te mandando os prints, tá? Tá. Tô te mandando os print screens. E vamos fazer um parecido com esse. Bem, eu quero fazer um antes, que tem um pouco a ver com esse, claro, tem tudo a ver com esse. Uhum. Exatamente igual. Eu vou te pedir para fazer um praticamente igual ao que a gente acabou de fazer. Mas vamos conversar sobre esse que eu vou te mostrar agora. Vamos lá, cenourinha. Ó, do topo de um edifício a 20 metros do solo, atira-se um corpo verticalmente para cima. Ó, tu pegou uma bolinha, tu tá no topo de um prédio. Tu pegou uma bolinha e jogou para cima. Então ele vai subir, vai subir, vai subir e depois vai cair lá no chão. Ok? Sim. É isso que vai acontecer. Então ele quer saber isso: o tempo de subida do corpo, o tempo de chegada ao solo e a altura máxima. Muito bem. Vamos fazer um desenho. Tá? A primeira coisa que tu tem que fazer num problema de física é um desenho. Senão tu vai se perder, o professor não vai acreditar em nada das contas que tu fizer. Entendeu o que eu falei? Tem que fazer um desenho. Eu já devo ter feito milhões de desenhos nessa aula, né? Virou mais aula de arte que qualquer coisa essas aulinhas nossas aí. Então, o carinha jogou a bola para cima. Né? Vamos dizer que a bolinha tá aqui, ó. Ela foi jogada para cima. Então vou colocar uns ventinhos aqui que ela tá subindo. Beleza? Daí vai ter um momento, né? Que ela vai estar, vamos pensar assim, ó. Ela vai estar aqui na altura máxima. Vamos dizer que isso aqui é a altura máxima, tá? Sim. Estou representando aqui. E, finalmente, né, o último momento aqui que a gente tem que estudar desse movimento é lá no chão, quando a bola chegou ao solo. Muito bem. Nós sabemos que esse prédio tem 20 metros. Nós sabemos também que a gravidade aponta para baixo. E agora, a gente vai ter que fazer uma decisão. E quem vai fazer essa decisão é você. Independente da decisão que você fizer, dá para resolver a conta. Mas dependendo, pode ser que saia mais fácil, mais difícil. Não tem nada muito demais, tá? Só vai ter que tomar cuidado toda vez que for tomar essa decisão. Uhum. Tu queres que o zero do problema seja no topo do prédio ou no chão? Eu acho que no chão. Tá bom. Então é você que decide. Não é eu, é você. Não faz diferença nenhuma para a resposta final. A resposta final é a mesma, independente de onde você escolhe onde é o zero. Mas agora que você escolheu no chão, eu vou pôr no chão. Esse é o ref. Então a gente disse que aqui é, vamos dizer assim, y igual a zero, ok? Ou s igual a zero. Já que a gente está usando s, né? Vamos continuar usando s. S0 é zero aqui no chão, então. Ou melhor, o S é zero aqui. O S é igual a zero aqui no chão, tá bom? A posição do chão é zero. Agora você tem que tomar outra decisão. Você vai considerar que para cima é positivo ou para cima é negativo? Você que escolhe. É pra cima negativo. Para cima negativo é péssimo. Vamos escolher que para cima é positivo? Não, é no meio que é negativo. Hã? Tem o chão, aí O chão é o negativo. zero. Daí para cima é positivo, certo? Baixo é É, negativo. Isso.
Você poderia escolher o contrário, né? Mas eu te dei uma dica aqui de não fazer isso porque seria péssimo. Então, para cima vai ser positivo, tá bom? Tá. Beleza. Então, é isso aí, é o que a gente está mais acostumado. No chão é zero, para cima é positivo, né? Tu nunca contou a tua altura como menos 1,60 m, né? Porque do chão para cima é positivo, normalmente. Muito bem. Então vamos responder a primeira pergunta. O tempo de subida do corpo, ou seja, qual o tempo que demorou para chegar na altura máxima? Isso que é o tempo de subida. Nós aprendemos isso no outro problema. O tempo de subida é o tempo que demora para o objeto chegar na altura máxima. Beleza? Alguma dúvida quanto a isso? Não. Muito bem. E eu te falei uma coisa que acontece quando está na altura máxima. Até escrevi no WhatsApp de tão importante que ela é. Vai lá e me diz o que eu escrevi. Quando queremos o tempo de altura máxima, é só colocar no vovô Ateu velocidade igual a zero. Perfeito. Então, isso acontece porque na altura máxima ele vai ter velocidade zero. Ele para de subir. A velocidade para de ser positiva, ele para de subir. Ok? Então Sim. é isso que a gente vai fazer. Portanto, se é verdade tudo que você leu, a gente precisa encontrar a equação do vovô Ateu. Tá. Como queremos altura máxima, temos que jogar velocidade final igual a zero no vovô Ateu. Para isso, temos que encontrar a equação. Já sabemos que a equação, né, tem aquele formato vovô Ateu. Mas quem é o V0 e quem é o A, né? Essa é a pergunta. Quem que é a velocidade inicial e quem que é a aceleração? O enunciado falou alguma coisa sobre velocidade inicial e aceleração. Me fala aí. Dê uma lida e me diga quem que é a velocidade e a aceleração. Acelera. É velocidade e aceleração? Eu quero saber quem é a velocidade e quem é a aceleração. É 10 metros por segundo. Isso é o quê? 10 metros por segundo? É velocidade? É a velocidade, exatamente. 10 metros por segundo é a velocidade. E quem que é a aceleração? Acho que é 10 metros por segundo ao quadrado. Isso aí, essa é a aceleração da gravidade. É sempre essa aceleração da gravidade, tá bom? Ah, Show. Então, como na nossa equação a gente tem que colocar a velocidade inicial e aceleração, você já me falou muito bem que a velocidade inicial, ou seja, a velocidade que faz aqui para cima, né? Você me falou que é 10. 10 metros por segundo. Cada segundo sobe 10 metros. Muito bem. E a gravidade você me falou que é 10 também. sim. Mas tem um problema, tem um detalhe. Não é um problema, é um detalhe. Veja que a velocidade inicial está para cima, certo? Certo. Se está para cima, é positiva. E Uhum. a gente conversou e considerou que para cima é positivo. Mas a gravidade, ela está para baixo, né? A gravidade aponta para baixo. Olha ali o vetor da gravidade, né? Olha só o vetorzinho da gravidade aqui. Então, se a gravidade aponta para baixo, ela tem que ser negativa, beleza? Tá. Se você considerou que para cima é positivo, então a gravidade é negativa. Eu falei isso umas 10 vezes no começo da aula. Vai prestando atenção nesses detalhes, hein? Porque eu vou pedir para tu fazer um problema. G é a aceleração da gravidade. A gravidade é a aceleração. Então aqui no A eu tenho que colocar a aceleração da gravidade. Então vai ficar. Qual é a cor que eu usei para velocidade? Azulzinho. Então eu usei azulzinho, vai ficar 10 aqui da velocidade. E a gravidade é menos 10. E, muito bem, essa é a nossa equação do vovô Ateu. Só que a gente quer, olha só,
para encontrar a altura que o problema está pedindo, o tempo de subida, o tempo que ele demora para chegar até o topo. A gente tem que colocar a velocidade igual a zero. Para encontrar o tempo, tem que colocar a velocidade igual a zero, tá bom? Tá. Ó, não vai esquecer disso aí, porque vai ter na tua questão, vai ter na tua prova. Tem tudo quando tu for estudar isso aí, porque é muito necessário saber fazer isso, tá bom? Então eu vou passar esse menos 10t para o outro lado. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Esse menos 10 está vindo agora para cá, igual a 10. E o menos... Assim, quando ele troca de lado, troca de sinal, né? E agora a gente passa o 10 dividindo, tá bom? Tá. Esse 10 aqui que está multiplicando t vai para o outro lado dividindo. Então a gente coloca aqui esse outro 10 dividido. Ó, por isso que eu uso cor diferente. O professor na aula lá ia colocar tudo de mesma cor e tu não ia saber de onde cada um veio. Esse 10 está dividindo é por causa da gravidade. O 10 que está na parte de cima era por causa da velocidade. Lembra aqui, ó? Velocidade, Sim. gravidade. Isso, ó. Isso aí só eu Ainda mais faço. quando é valor igual, assim. É, né? Tem que saber de onde vem, senão parece que é tudo a mesma coisa e a gente se perde, né? Então o tempo é 1 segundo. Muito bem. Continuando. B. O tempo de chegada ao solo. Quanto tempo demora para ele chegar ao solo? Perceba que ele saiu de uma determinada posição, foi até a altura máxima e caiu no solo. Quanto tempo demorou para isso? Bem, para encontrar coisas que envolvem posição, a gente tem que usar sorvetão. A gente já conversou 1000 vezes disso também. Sorvetão tem que decorar, tá? Por isso que eu falo sorvetão, para tu lembrar o formato. Uhum. Sorvetão. S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. E vamos lá que eu quero que você tire 10 nessa prova, quero mesmo. Vamos escrever a equação do sorvetão. Olha só que interessante. A gente já tem a maioria das coisas, né, minha amiga? E o V0 e o A você mesmo me falou quanto era. O V0 você me falou que era 10. A velocidade inicial era 10 metros por segundo. E a gravidade era menos 10. Menos 10. Beleza? Só que a gente ainda precisa saber esse cara aqui, ó. Quem que é a posição inicial? Qual é a altura da posição inicial, tá bom? Sim. Como é que a gente vai encontrar isso? Olhando para o desenho. Pode ler o texto, né? Mas eu interpretei o texto com desenho. E a nossa bolinha saiu do alto do prédio. Então a posição inicial é o alto do prédio. E como você definiu, você que definiu, que a posição 0 era no chão, significa que a posição inicial da bola não é 0, certo? Porque o 0 é no Uhum. chão, concorda comigo? Sim. E de acordo com o enunciado, saiu do alto do. Tira-se um corpo para cima, né, do topo de um prédio. Então, se o prédio tem 20 metros, então a posição inicial é 20 metros, tá bom? Tá. Só, entendeu o porquê do 20, né? Vou pôr 20 aqui. E agora tem que resolver essa continha. Será? Ainda falta uma coisa, né? Bem, essa é a equação. Só que a gente quer uma situação muito específica, então eu vou escrever sobre ela aqui. Nós queremos saber o tempo vamos dizer assim, de quando o objeto chega ao solo. Ou seja, queremos saber qual o E quando a posição final, ou S, é igual a zero. É porque o solo não é o zero? Você mesmo me falou, lembra? Sim. Então a bola não está no zero aqui, quando ela chega no Uhum. chão? Pronto, nós queremos saber exatamente isso. Qual é o tempo que ela está lá no chão, ou seja, que ela está na posição zero. Então é por isso que eu vou colocar zero na equação, beleza? Tá. Então aqui, ó, posição final, zero.
Que coisa muito louca, né? Ó, dá para fazer algumas simplificações aqui, passar para o lado. Eu vou fazer isso bem rapidinho. Vai ficar 5t ao quadrado, porque eu dividi aqui, né? 10 por 2 é 5. Passei para o outro lado. Ficou positivo. Passo o 10t, vai ficar menos 10t. Passo o 20, vai ficar menos 20. E agora posso dividir todo mundo por 5, porque isso é múltiplo de 5, isso é múltiplo de 5, isso é múltiplo de 5. Divide todo mundo por 5. 10 dividido por 5 dá 2. 20 dividido por 5 dá 4. E olha só, isso aqui não te lembra Bhaskara? Sim. E aí, sabe resolver Bhaskara? Hum, Se você dizer que não, eu vou ficar muito triste, porque a gente estudou isso já, né? Tem que saber resolver Bhaskara. Não tem como ir bem no primeiro ano sem Bhaskara. Tudo que tu pensar vai ter Bhaskara. Até no recreio vai ter Bhaskara. Então tem que saber fazer Bhaskara. Beleza? uhum. E aí, não lembra como é que faz Bhaskara? É, Tem a ver com o delta. Quem que é o delta? é, hum, Em algum lugar do teu caderno tem Bhaskara. Vai lá procurar. é aquele que tem que colocar A, B e C, né? Isso. Aí tem que. A, B e C. A gente tem que identificar quem é A, quem é B E e C. quem é C. E depois, se você souber quem é A, B e C, a gente tem que fazer o delta, que é B quadrado menos 4AC. E quem é o A, quem é o B, quem é o C. O A, o B e o C são, respectivamente, quem está na frente do T quadrado, do T e quem é o número sozinho. O A é 1, Isso, porque o 1 está na frente do T quadrado, mesmo a gente não vendo, a gente sabe que ele está lá. o B é menos 2 e o C Isso, B é menos 2. é 1. Maravilha, maravilha, nota 10. Tem que cuidar com os sinais, você pegou todos os sinais, tá certo. E agora você tem que fazer o delta, tá bom? Então você vai jogar esses numerozinhos aqui nessa equação do delta. Então o B é menos 2, faz menos 2 ao quadrado. Depois menos 4 vezes 1 vezes... Quando chegar num delta, me diz. Se errar, errou. Não tem problema. Delta deu 12 para mim. Deu 12? É, Vamos ver. Menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 4. Acho que tá mais de 12, hein? Refaça a conta aí. Tenta ver o que você errou.
Não tem pressa, faz aí certinho. Deixa eu ver. Ainda deu 12. Porque eu coloquei 2 ao quadrado 4, quer dizer, menos 4 mais 16. Menos 2 ao quadrado não é menos 4. Tudo ao quadrado fica positivo. As coisas ao quadrado ficam positivas. Hum, Lembra disso? Que tudo ao quadrado fica positivo? Aí então fica 20, né? Fica 20, isso aí. Aí sim, aí gostei. Aí gostei, aí gostei. Muito bem. Então, qual é a próxima parte da Bhaskara? Me fala. É, Tem o x igual a uma coisa que tem fração, lembra? hum, é, Pega no Google, se você não sabe. dividido por 2? Tem alguma coisa que divide por 2, mas não é só isso, né? Tem raiz, tem um monte de coisa lá. Vai lá, tem que saber de cor essa equação, tá? Por isso que eu tô te pedindo. Procura aí no caderno ou no Google, sei lá. Essa é a equação mais importante do terceiro ano. Do terceiro ano, não, do primeiro ano. Do ensino médio como um todo, na verdade. Faz x igual a menos b mais 1 menos delta. Uhum. Raiz de Aí, delta, né? raiz de delta. 2 vezes a. Isso. Aí tem que substituir, né? Isso aí. Agora tem que fazer as substituições nessa coisa que você falou que está toda certa, né? Vou até escrever aqui. Tá bom? Só que tem um problema. Você achou uma raiz de 20. A raiz de 20 não é uma raiz exata. Então você tem duas opções. Ou você aproxima essa raiz usando a calculadora, ou você deixa a raiz de 20 mesmo. Eu vou dizer para você aproximar. Usa que raiz de 20 é mais ou menos 4,5, tá bom? Tá, Quando você for fazer a raiz quadrada de 20, coloca 4,5. 4,5. Tá. É, uma aproximação. Uhum.
Bem, isso aí vai ficar como missão para você, tá bom? Não é uma missão impossível, é uma missão tranquila. Tá. Bom, além disso, eu vou deixar uma tarefa para você. Você tem algumas tarefas, na verdade. A primeira delas é que você decore a fórmula de Bhaskara. Não pode ter que Uhum. procurar no Google mais, tá bom? Tem que saber de cor todos os pedaços dela. E além disso, eu vou deixar uma questão específica para você fazer também, beleza? Tá bom. Então tá bom, tchau, tchau! Tchau, obrigado. Eu que agradeço.